minhas ofertas, né? Nós vamos louvar com o hino Manaim. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. E logo em seguida, pastor Marconi estará com toda a liberdade para ministrar sobre a nossa vida, viu, irmãos? Né? Glória a Deus. Ele se deslocou lá da Flórida para nos abençoar aqui, viu? Né? E eu tenho certeza que como o Senhor tem trazido uma porção sobre a nossa vida ontem, já tem trazido outra porção hoje, né? O Senhor tem algo ali reservado, né? Para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Gostaria de pedir a igreja para ir no seu lugar, apertar a mão no seu vamos ser desbravados. Manaim, acampamento do Senhor. Manaim, vamos ser desbravados. Manaim, acampamento do Senhor. Minha vida não será a mesma coisa mais, pois aqui eu aprendi como é que a gente faz acabar com as diferenças que existem entre nós. Só o amor de Jesus Cristo é capaz. Manaim, eu amo ser desprovado. Manaim, acampamento do Senhor. Por graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei as leis, serei um servo fiel. Manaim, eu amo ser desprovado. Manaim, acampamento do Senhor. Manaim, eu amo ser desprovado. Manaim, acampamento do Senhor. Não será a mesma coisa mais, pois aqui eu aprendi como é que a gente faz com as diferenças que existem entre nós. Só o amor de Jesus Cristo é capaz. Manaim, eu amo ser desprovado. Manaim, acampamento do Senhor. Acampamento do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Marconi, Cândido. Vamos recebê-lo com palmas, louvando e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Rapaz, queridos, aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler a palavra de Deus, e eu prometo que eu vou ser breve e ouvir a primeira excelência, né? Falar menos, né? Nós vamos fazer isso, vamos praticar isso neste momento. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 15, versículo 16. Também recebi algumas orientações naquilo que o pastor Erivaldo gostaria que fosse comunicado, e foi uma bênção, porque nos dá uma direção daquilo que a igreja pretende fazer neste lugar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, apesar do frio, tá? Porque ontem eu liguei para minha esposa à noite e disse para ela que estava fazendo 18 graus aqui, e ela disse: aqui também está frio, aqui está chovendo e está fazendo 73.
Ontem à noite, tá? Então, mas eu estou feliz de estar aqui matando saudades de Denbury, de alguns amigos queridos, como o pastor Diogo e outros que vieram aqui, o Léo, o Roberto, muito obrigado. Os irmãos, né, que conheci ontem, tive o prazer de estar aqui no início dessa escola bíblica de obreiros, é a primeira de muitos, e como o pastor disse, né, quero estar na segunda, quero estar na terceira. João capítulo de número 15, versículo 16, quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga espera um pouco. Ninguém pediu, todos encontraram. Diz assim a palavra do nosso Deus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Você pode se assentar. Queridos, eu dou graças a Deus porque eu aceitei a Jesus aqui nos Estados Unidos da América. Eu vim para cá com 18 anos de idade, né, há 7 anos atrás, brincadeira, tá bom, brincadeira. Eu vim para cá com 18 anos de idade, há 25 anos atrás. Não escondo a minha idade, graças a Deus. Tenho 43 anos bem vividos. Né, e 25 anos atrás eu vim para esta terra e depois de 2 anos aqui, 1 ano e pouco, batendo a cabeça, sofrendo, Jesus entrou no meu coração. Foi numa noite do dia 1º de julho de 1991, quando o Senhor transformou a minha vida. Eu era um alcoólatra, eu bebia muito, saía aqui na cidade de Denbury mesmo, dirigindo muitas vezes bêbado. Graças a Deus o Senhor me livrou de acidentes, de matar alguém ou até mesmo, né, tirar a minha própria vida. Andava pelas noitadas, pelas baladas, gastava cerca de $250 por semana com bebidas. Trabalhava 2 empregos no McDonald's ali perto do Burlington, trabalhei ali durante algum tempo, e também numa fábrica chamada Denbury Pharmacol, que fica na cidade de Cornwall, aqui na saída 19, né? Trabalhei ali durante alguns anos também, e saía de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, para beber, né? E gastava $250 por semana com bebidas, e até hoje eu ainda não tenho o privilégio, não tenho o prazer de dar $250 de dízimo, porque eu não ganho 2.500 por semana. E eu fico orando para que esse dia chegue, né? Para dizer para o diabo, tá vendo? Você tomava $250 por semana de mim, agora eu estou dando para Deus. E é por isso que muita gente que não dá dízimo eu não consigo entender, né? Porque quando nós não damos para Deus, obviamente nós damos para o diabo, como alguém já disse. Mas o Senhor entrou no meu coração e a primeira coisa que o Senhor disse para mim no dia que eu aceitei Jesus é que eu seria um pastor. Então imagina, né, um jovem com 20 anos de idade que liga para o Brasil, né, e diz para sua mamãe: mãe, agora eu sou crente, aceitei Jesus e eu vou ser pastor. A minha mãe achou que eu estava ficando doido. Mas 4 anos depois fiz o seminário e depois de completar o seminário estava sendo consagrado ao ministério. E essa palavra sempre falou forte ao meu coração, porque o desejo do Senhor é que nós possamos dar frutos. A Bíblia diz isso claramente: o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Nós precisamos determinar no nosso coração que nós fomos trazidos por Deus para esta nação, para darmos frutos neste lugar, para sermos frutíferos. O Senhor nos escolheu, não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. O Senhor te escolheu no ventre da sua mamãe. O Senhor escolheu a minha vida. Eu, na verdade, era para chamar Luiz Cláudio. Até mesmo alguém falou: pastor, você conhece o pastor Luiz Cláudio? Eu falei: não, eu não conheço o pastor Luiz Cláudio, mas o meu nome era para ser Luiz Cláudio. Mas no dia do meu nascimento, Deus mudou o meu nome, porque a minha avó tinha sido operada no Rio de Janeiro, antes mesmo de eu nascer, muitos anos antes. E o médico no Rio de Janeiro disse para minha vovó: a senhora vai voltar para Minas e a senhora vai ter um neto e vai colocar o nome deste neto de Marconi, porque ele vai ser um grande homem de Deus. Sabe o que aconteceu? Nasceu meu primo, que é o neto mais velho da minha avó, e o nome dele foi Wesley. Nasceu o meu irmão, que é o segundo neto mais velho da minha avó, e o nome dele Marcelo. Nasceu o terceiro primo neto mais velho da minha avó, que o nome dele foi Westerley, irmão do Wesley. E depois, então, quando este que vos fala foi nascer no Hospital São Lucas, em Governador Valadares, Minas Gerais, a minha mamãe estava sentindo as dores de parto e o nome seria Luiz Cláudio. E então entra um doutor lá em Valadares, muitos anos depois daquele fato lá no Rio de Janeiro com a minha avó, entra esse doutor e diz: o meu nome é Marconi Magalhães e eu estarei ajudando a senhora no parto.
neto. A minha avó então olhou e disse para minha mãe: ele não vai se chamar Luiz Cláudio, ele vai se chamar Marconi, porque Deus mandou que o doutor Marconi lá de Valadares fizesse a minha avó se lembrar do doutor Marconi lá do Rio de Janeiro. E aconteceu que a palavra de Deus se cumpriu. 20 anos depois do meu nascimento, Jesus entrou no meu coração e hoje eu sou um pastor para a glória de Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Talvez não aconteceu com você da mesma forma, talvez não aconteceu com você da mesma maneira, mas tenha certeza de uma coisa, meu irmão: Deus te chamou para o ministério, e é por isso que você está aqui hoje. Deus te chamou para ser um líder. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta ser como Jonas e viver a sua vida dentro do ventre da baleia. É melhor obedecer a ordem, o chamado de Deus e fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Mas o grande problema que nós temos é que nós não entendemos certas coisas, e por isso que eu comecei dizendo que eu dou graças a Deus que eu aceitei Jesus aqui na América, porque a igreja brasileira na América, ela é diferente, pastor, da igreja brasileira no Brasil. A igreja aqui na América, ela tem uma missão diferente. Nós fomos trazidos aqui sim para sermos o antídoto para esta nação. Se você estudar o avivamento que está acontecendo no Brasil, o avivamento do Brasil tem as duas fontes aqui nos Estados Unidos da América. A primeira fonte do avivamento do Brasil está ligado lá na Rua Azusa, na Califórnia. Se você nunca ouviu falar desse avivamento, escute um pouquinho. A Rua Azusa é uma rua na cidade de Los Angeles, na Califórnia. E esta rua tem uma igreja, e nesta igreja começou um avivamento que invadiu este país, que varreu este país, porque aqueles crentes decidiram orar, aqueles crentes decidiram buscar a presença de Deus, e daquele avivamento saiu um grupo de evangelistas e pastores e diáconos, líderes como nós, e foram para Chicago, que era a igreja deles. Eles tinham viajado de Chicago para a Califórnia e depois voltaram para Chicago cheios do Espírito Santo, cheios do fogo de Deus. E quando chegaram ali em Chicago, eles fizeram uma reunião, e naquela reunião estavam participando dois homens suecos de nascimento, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E aqueles dois homens ouviram uma ordem de Deus: Belém, Belém, somente essa palavra. E eles foram procurar no mapa e acharam a cidade de Belém do Pará, no Brasil. E eles receberam a ordem de Deus para ir para Belém do Pará e começar ali no nosso Brasil o maior movimento pentecostal do século XX e do século XXI, que é a Assembleia de Deus no Brasil. Todos os outros movimentos pentecostais que nasceram nos dias atuais saíram da Assembleia de Deus. Quem não gosta da Assembleia de Deus tem que morder a língua por causa disso, porque todo movimento pentecostal saiu dali. A primeira fonte é essa. A segunda fonte foi em 1948, depois do Holocausto de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Os judeus então decidiram se unir, porque 2 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial por causa de Hitler. Você sabe disso. Eles decidiram se reunir e constituir então a nação de Israel, porque eles pensaram: se nós estamos desunidos, nós somos presas fáceis, mas se nós nos unirmos novamente e nos tornarmos uma nação, então nós vamos poder nos defender contra ataques como este que nós acabamos de sofrer. E eles decidiram então voltar a ser uma nação. Procuraram os Estados Unidos da América para ver se os Estados Unidos venderia para eles o estado do Texas. E o presidente americano naquela época disse: não, nós não podemos fazer isso. Procuraram o nosso Brasil para ver se o Brasil poderia vender para eles o estado do Amazonas para constituir ali a nação de Israel. E o governo brasileiro disse: não, nós não podemos fazer isso. E aí eles decidiram: sabe o que é isso? Isso é a mão de Deus. Nós devemos voltar para a terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Só que tinha um problema: aquela terra estava ocupada pelo governo britânico. Soldados da Inglaterra estavam ali e eram residentes daquela terra, os palestinos e os árabes. E então as Nações Unidas se uniram e os representantes de Israel pediram para que eles voltassem para aquela terra, porque historicamente aquela era a terra de Israel. E as Nações Unidas então fizeram uma assembleia, e naquela assembleia em Nova York, na sede da ONU, foi decidido através de um voto Minerva, de um homem chamado Oswaldo Graça Aranha, brasileiro, que Israel seria novamente uma nação. Israel voltou a ser uma nação,
Se você não for Israel, pode ir, porque você não precisa de visto. Só 2 nações não precisam de visto, Estados Unidos da América e Brasil, para entrar no território de Israel, por causa da gratidão que eles têm para com o povo brasileiro. E se cumpriu a palavra de Deus que diz o quê? Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. O Brasil hoje está debaixo do avivamento que nós estamos escutando e que alguns aqui contemplaram com seus próprios olhos. O pastor que chegou de lá recentemente sabe do que eu estou falando, por causa desta nação, Estados Unidos da América. E alguns anos atrás, quando eu era pastor aqui ainda, da Igreja Emanuel de Denbury, eu fiz um treinamento daquele curso chamado Casados para Sempre. Antes do meu treinamento, Bispo Átila Brandão, da Assembleia de Deus de Salvador, na Bahia, ele esteve aqui conosco e ele disse: eu tenho uma palavra para vocês. Deus trouxe vocês aqui para pagar uma dívida que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu não sou de entregar profecia, mas eu vou dizer isso: vocês foram escolhidos por Deus para pagar a dívida que o Brasil tem com os Estados Unidos. Aquilo ficou no nosso coração e nós fomos lá para Phoenix, no Arizona, fazer o treinamento do Casados para Sempre. Naquela ocasião foi comigo o pastor Osório, a pastora Helena, da Igreja Benésia. Foi comigo também o pastor Márcio e a pastora Andréia, que tem a Igreja Nova Vida em Port Chester. E nós estávamos ali 3 casais fazendo o treinamento do Casados para Sempre. Uma americana chega para nós no sábado e disse assim: olha, eu estava orando por vocês, brasileiros de Connecticut, que viriam fazer o treinamento aqui no Arizona. E durante a minha oração, eu tive um intervalo e fui limpar a minha casa assistindo televisão. E na televisão estava passando um documentário sobre aranhas. E eu me interessei, porque aqui no Arizona é deserto, então tem muitas aranhas. E no documentário dizia o seguinte: no mundo inteiro tem aranhas, até na Sibéria, até no gelo, mas só um país produz antídoto para veneno de aranha: o Brasil. E aí mostrou o Instituto Butantan em São Paulo, mostrou como que era feito o antídoto para veneno de aranha. Aquela mulher então dobrou os joelhos ali na presença do Senhor e foi orar e achou aquilo muito estranho. E quando ela estava orando, quando ela estava buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus disse para ela: no mundo inteiro tem crentes, no mundo inteiro tem igrejas, mas o antídoto para a América vem do Brasil. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não creio que aquela palavra foi para mim somente. Eu estou simplesmente comunicando aquilo que Deus falou para mim, para que todos os brasileiros estejam cientes da sua responsabilidade. Nós fomos escolhidos por Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você foi escolhido por Deus. No ventre da sua mamãe, quando você nasceu, Deus te escolheu. Mas você precisa entender alguma coisa como líder nessa escola bíblica de obreiros. Você precisa entender que a igreja aqui é diferente do Brasil. Por quê? Porque ela tem características de uma igreja de imigrantes. E sabe o que o imigrante é? Característica número 1: imigrante é inconformado. Você não se conformou com a situação no Brasil. Você não se conformou com a mentira dos políticos. Você não se conformou em ser pobre pro resto da vida. Você sonhou e disse assim: eu vou romper as fronteiras, eu vou passar pelo México, mas que eu chego naquele país, eu chego. Só que tem um problema, é que esse inconformismo ainda continua no nosso coração. Então, porque nós não somos conformados, nós somos inconformados, a gente está sempre mudando. Casa de 2 quartos não é o suficiente, eu preciso de 4. Aquela casa não está boa, não tem eletricidade boa, então eu preciso de uma que a eletricidade esteja funcionando. E o emprego é a mesma coisa. Esse emprego não está bom, essa casa não está boa, eu tenho que procurar outro emprego. Então vire mudando. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mudar para melhor é sempre bom. Mas sabe o que está acontecendo? Tem gente dizendo assim: essa igreja não está boa, eu vou para outra. Esse pastor não é bom, eu vou procurar outro. E esse inconformismo que está falando muito alto no coração de muita gente e fazendo pular de igreja para igreja. Agora, sabe de uma coisa? Não tem igreja melhor do que a outra. Tira isso da sua mente, do seu coração. Uma casa melhor do que a que você mora, você vai encontrar sim. Um trabalho melhor do que o seu, você vai encontrar sim. Um carro melhor do que o seu, você vai encontrar sim. Mas deixa eu tirar essa ilusão do seu coração. Você não vai encontrar uma igreja melhor do que a sua. Porque se Deus te colocou nesse lugar, é para que você seja melhor da igreja e não sair e tentar encontrar uma igreja melhor. Você está enganado, meu irmão. É você que faz a igreja. Então, se a igreja não está boa, a culpa é sua. Se a igreja não está do jeito que você quer, a culpa é sua. Porque quem faz a igreja é o crente. É você que faz a igreja.
Então é você que precisa se posicionar e dizer: não adianta, eu vou mudar para aquela igreja, eu vou piorar aquela igreja. Eu vou procurar uma outra igreja melhor, ela pode ser até melhor, mas ela vai se tornar pior no momento que eu entrar nela. Por quê? Porque a responsabilidade de uma igreja ser boa não é do pastor, não é dos diáconos, é de cada um de nós. Nós fazemos a diferença na igreja. O pastor disse aqui, nós precisamos fazer a diferença. Uma certa vez eu estava escutando um pastor que estava com uma boa igreja, recém-chegado do Brasil, assumiu uma igreja boa, com mais de 100 pessoas, templo próprio. E eu estava naquela igreja porque um membro da minha igreja ia casar com a menina daquela igreja. E aí o membro falou assim: pastor, o casamento vai ser lá porque ela vai mudar para cá. Então, pelo menos assim, ela despede da igreja dela. Mas eu gostaria que o senhor fosse, eu gostaria que o senhor fizesse a cerimônia das alianças. O pastor vai pregar, fazer a cerimônia de casamento e o senhor faz a cerimônia das alianças. E eu fui então naquela cidade, que eu não vou mencionar por questão de ética. Quando eu cheguei lá, o pastor fez a cerimônia e eu fiz a cerimônia das alianças. E depois nós fomos para a festa. E na festa me colocaram na mesa com o pastor e com toda a sua liderança. E naquela mesa o pastor começou a descascar e falar: olha, pastor, eu cheguei recentemente do Brasil. Lá no Brasil carregavam a minha mala. Lá no Brasil, pastor, eu chegava na igreja, as pessoas pegavam na minha mala, levavam água para mim, eu não fazia nada, eu simplesmente orava e pregava a palavra de Deus. Aqui não, eu tenho que limpar a igreja, aqui eu tenho que fazer isso. Eu chego 8 horas, não tem ninguém na igreja, 8h15, ninguém chegou ainda, o ministério de louvor vive atrasado, e vomitando tudo aquilo na mesa com os seus líderes. Eu olhei para ele e falei: pastor, a igreja aqui é diferente mesmo. A igreja aqui é diferente porque o povo trabalha mais do que trabalha no Brasil. A igreja aqui é diferente porque lá no Brasil não tem esse frio que tem aqui. A igreja aqui é diferente, pastor. A igreja aqui não é igual ao do Brasil. Ninguém vai carregar sua mala mesmo não. Porque a igreja aqui já aprendeu que a melhor coisa é servir do que ser servido. A igreja aqui, pastor, não é de pessoas conformadas que vão abaixar a cabeça e falar: tá bom, pastor. Não, o pessoal que vai te confrontar mesmo. Fala: peraí, me explica esse negócio direito. A igreja daqui não é igreja de bobos, não. A igreja aqui é de pessoas inteligentes. Sabe por quê? Porque Deus trouxe para esta América pessoas inteligentes que vão revolucionar esse país. Ele olhou para mim e falou: pastor, eu não aceito essa palavra não. Tudo bem, meu irmão, você faz o que você quiser. Estou te falando porque eu conheço a igreja do Brasil e eu conheço a igreja daqui, não é a mesma coisa. Aqui você tem que dar duro, aqui você tem que ser servo, tem que ter um coração de servo, tem que amar este lugar e tem que amar este povo. Aquele homem fechou a igreja e vendeu o templo. Todos foram embora, ninguém ficou com ele. O ministério dele acabou, pastor. Sabe por quê? Porque ele não quis servir. Porque ele não quis ser servo. Porque ele não quis aprender as características da igreja migrante. São inconformados. Ninguém vai se conformar, você tem que dar o melhor mesmo. Agora você precisa vigiar o seu coração para não ser um desses inconformados. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos estar contentes se temos roupa para vestir e aquilo de comer, estejamos contentes, diz a palavra de Deus. Esse inconformismo pode gerar uma tristeza no coração, com tudo na vida, e você, em vez de agradecer pelo que tem, fica sempre olhando para aquilo que não tem. Então cuidado com isso. A segunda característica é que a igreja aqui na América, pastor, ela é ferida emocionalmente. A saudade do Brasil, a saudade dos amigos, a saudade dos familiares, a saudade de quem nós deixamos para trás. É necessário entender isso. É uma igreja que não somente é ferida por causa da saudade, mas também porque teve que se adaptar a uma nova cultura. Não somente uma nova cultura, mas teve dificuldade no idioma, dificuldade de trabalho, discriminação porque você não fala a língua, porque você tem a sua pele de cor diferente, porque sua aparência é de mexicano, é de hispano. Tem dificuldade sim. E a maior de todas elas, a legalização. Estamos numa terra que nós, às vezes, não nos sentimos bem-vindos. Às vezes nos sentimos como que os americanos estão querendo nos enxotar daqui. E agora com essa declaração do Obama, que muita gente se sentiu frustrada, eu digo para você, você está equivocado. Porque você está colocando toda a sua esperança nas mãos de um homem. E a sua esperança deve estar em Deus. Olha só o meu testemunho. Eu esperei pelo meu green card 14 anos. Como pastor, eu fui consagrado e eu tive que dar a entrada no processo. E demorou 6 anos para que o meu processo fosse desenvolvido. Era para ser 6 meses, demorou 6 anos. Quando chegou no finalzinho desse processo, eu já não aguentava mais esperar, 5 anos esperando.
Primeiro, a advogada me liga e diz assim: olha, você vai ter que voltar para o Brasil, porque você passou pelo México. E você só vai receber o seu green card no Brasil. Você não vai receber aqui. Então já é melhor ir embora, esperar o seu green card no Brasil. Eu disse para ela: não vou. Eu tenho esposa aqui, eu tenho 2 filhas aqui, eu não vou. 2 amigos meus que estavam fazendo processo com essa advogada foram embora. Um deles conseguiu voltar, o outro, o green card dele foi negado, está lá no Brasil até hoje. Depois disso, então, chegou a época da minha entrevista, depois de 6 anos. Primeiro, eu fiquei desesperado e eu disse assim: não, eu vou tirar o processo da mão dessa advogada. Ela está demorando demais, 6 anos. E eu fui no escritório dela, determinado a tirar o processo das mãos dela. Sentei lá na sala de espera e falei para a menina secretária: eu quero falar com a doutora fulana de tal hoje, agora. E a menina: mas você não tem horário marcado. Não importa, eu quero falar com ela agora. E briguei, a menina olhou: calma, você vai falar com ela. E eu fiquei sentado lá com aquela cara de bravo, dizendo: hoje eu tiro os documentos da mão dessa mulher, porque não adianta, não está desenvolvendo, não está caminhando. E sentado naquela sala de espera, o Espírito Santo falou comigo: das mãos do pior advogado, eu te dou o green card. Das mãos do presidente Clinton, eu impeço que ele chegue até você. O Espírito Santo só faltou me falar assim: eu te mato. E eu fiquei ali naquele momento, escutando a voz do Espírito Santo. A advogada chegou: pois não, pastor, o que está acontecendo? O senhor está nervoso? Não, é porque está demorando muito, mas como é que está o processo? Olha, tem que esperar. Eu disse: muito obrigado, tenha um bom dia. E saí, fui para casa chorar e esperar. Depois de um tempo, então, meu green card chegou, a minha entrevista chegou e ela disse assim para mim: vou adiar sua entrevista. Vou adiar sua entrevista porque eu te falei que você tinha que ter pegado seu green card no Brasil, você entrou pelo México, você vai ser deportado, pastor. E eu falei para ela: olha, minha senhora, tem 14 anos que eu estou esperando esse green card. Fiquei 8 anos ilegal, tenho 6 anos de processo. E eu quero dizer para a senhora o seguinte: se Deus me quer no Brasil, eu vou fazer a obra no Brasil. Se Deus me quer aqui, eu vou fazer a obra aqui. Quando nós chegamos na hora da entrevista, a mulher da imigração, a agente de imigração, olhou para mim e falou assim: você está com um problema. E eu disse para ela: eu sei. Ela falou: chama a sua advogada. Chamei a advogada entrou com ela. 15 minutos depois, a advogada sai fazendo o sinal positivo. 2 semanas depois, eu estava com o meu green card. E agora, no final do ano passado, me tornei cidadão americano. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda bem forte. O que eu quero dizer para você, meu irmão: deixa essa ferida de lado. Deus te quer aqui nessa terra. E se Deus te quer neste lugar, não tem ninguém que vai tirar você daqui. Não tem imigração, não tem polícia de Denver, não tem ninguém que vai tirar você dessa terra. Se Deus determinou que a sua vitória chegou, a sua vitória chegou. Não é a palavra do Barack Obama que vai adiantar, é a palavra de Deus. Então você precisa confiar nele. Ah, pastor, mas eu não me encaixo nessa lei aí que o presidente Obama falou. Quem é que te disse? Você já tentou? Você está confiando só na palavra dele ou está confiando na palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu não tenho filho aqui. Meu filho nasceu no Brasil. E quem é que disse? Não, mas ali a lei... Meu irmão, você está pensando muito em vez de confiar em Deus. Se eu tivesse que pensar, eu estava no Brasil e talvez não teria voltado. Se eu tivesse que pensar, eu tinha adiado a minha entrevista até hoje. Mas graças a Deus, hoje eu sou cidadão americano. Sabe por quê? Porque a lei maior, que é a lei de Deus, operou em meu favor e vai operar em seu favor também, se você confiar em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E a terceira característica da igreja aqui na América é que muita gente ainda está indecisa. E eu vou dizer para você: tome a sua decisão. Você não pode mais ficar: não sei se eu vou, não sei se eu fico. Isso não é de Deus para você. Você só pode dar frutos onde você é plantado e cria raízes. Deus só vai te dar aquilo que você ama. Aquilo que você ama. Se você não ama essa terra, pode ir embora para o Brasil então. Deus vai te usar lá. Mas se você está aqui e Deus te trouxe para cá, aprenda a amar este país. Eu amo os Estados Unidos da América. Eu amo essa nação. Eu amo essa nação. Essa nação me acolheu, me abençoou, me deu esperança, me deu futuro. Apesar de tudo, eu amo essa nação. Eu amo o meu Brasil também, amo. Sempre vou lá, sempre ministro lá no Brasil, mas eu amo essa nação. Eu aprendi a amar essa nação. Aprenda a amar essa nação. Se aqui é o seu lugar, e se você não sabe, vai orar.
Romanos 8,14 diz o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Como é que você não sabe se aqui é o seu lugar ou se é no Brasil? Irmãos, eu pastorei esta igreja Emanuel durante 12 anos neste lugar, porque Deus me trouxe aqui com 26 anos para assumir esta igreja. Quando eu assumi essa igreja, tinha 30 pessoas na igreja, e as pessoas falaram, estão colocando um menino de fraldas para poder assumir a igreja. Eu fiquei chateado porque esse comentário chegou aos meus ouvidos, e o Senhor falou para mim, prova para eles o contrário. Prova que você não é um menino de fraldas. E eu trabalhei duro durante 12 anos nessa igreja para levar esta igreja a ter 303 membros, para construir aquele prédio que vocês passam em frente, vocês podem ver, de $1.300.000, até no ano de 2009, quando Deus teve que falar comigo 6 vezes para poder mudar para a Flórida e começar tudo de novo. Eu não teria saído daqui se Deus não tivesse me falado. Eu não saí daqui fugido. Eu não saí daqui devendo um centavo para ninguém, pelo contrário. Gente que me devia $15.000 eu perdoei. $15.000 eu perdoei. Eu não estou falando isso para minha glória, eu estou falando isso para você abrir o seu coração nessa noite. E entender que se Deus te quer aqui, meu irmão, você precisa ser curado dessas feridas da alma. Você precisa tirar esse inconformismo do seu coração. E você precisa urgentemente tomar uma decisão. Se você quer ficar, fique. Se você quer ir embora, trabalhe para isso. Para que você possa ser usado por Deus lá no Brasil. Mas Deus tem uma direção para a sua vida e você não pode ficar sem ela. Porque onde você está, você precisa criar raízes. Porque o justo florescerá como a palmeira, diz a palavra de Deus. A palmeira é aquela árvore que lá na Flórida tem muito. E sabe por que lá na Flórida tem muita palmeira? Porque lá na Flórida tem furacão. Apesar do que, graças a Deus, tem uns 10 anos que não tem furacão. Eu moro lá 4 anos e meio e não passou nenhum. E nem vai passar, em nome de Jesus, que eu repreendo e estou mandando todos eles para cá. Vocês sabem que veio pra cá, né? Depois que eu mudei pra lá. Mas não foi eu que mandei não, mas é brincadeira, não mandei pra cá não. Eu só repreendo, pra onde ele vai eu não sei. Aí é a responsabilidade de vocês repreenderem eles aqui. Mas o que acontece? O furacão ele vem, bate na palmeira. E quem já viu um furacão, eu já vi. Eu já vi um furacão quando a minha filha, que chegou aqui agora, ela tinha 2 anos de idade. E eu vi esse furacão bater lá na Flórida, porque nós estávamos lá de férias. E o furacão derrubou a fachada do hotel, mas não derrubou as palmeiras. As palmeiras iam até o chão, passou e voltavam. As palmeiras iam até o chão e voltavam. E isso se repetia diariamente durante vários dias que o furacão passou naquela cidade onde nós estávamos. Pois sabe de uma coisa, quem não tem raiz é como um crente que vive arremessado de um lado para o outro. Por quê? Porque não criou raiz nesse solo. Aí daqui a pouco está aqui, muda para não sei aonde, muda para Springfield, não está satisfeito, muda para Boston, muda para Newark, muda para Hyannis, muda para Maryland, muda para Pensilvânia, muda para Flórida, volta. Por quê? Porque não tem raízes e fica como a árvore agitada pelo vento, jogada de um lado para o outro. A palmeira, ela resiste à tempestade, até mesmo de um furacão. Sabe por quê? Porque a raiz dela é tão profunda quanto a sua altura. Você sabia disso? E é isso que nós precisamos ter, profundidade, raiz profunda. E você só vai criar essa raiz profunda se você tomar a decisão em Deus. Você precisa entender essas 3 características da igreja. Mas não somente isso, você precisa entender também e receber outras 3 características, além das 3 que o pastor falou. Falar menos, ouvir mais, ser transparente, ser cheio do Espírito Santo. E a 4ª coisa, ser submisso. Submissão é uma palavra que tem sido muito confundida. Por quê? Porque geralmente quando se fala em submissão, a mulher já fica brava, porque a Bíblia diz, mulheres, sede submissas a vossos maridos. E aí muita gente fica com essa palavra interpretada de forma errada. Por quê? Em muitas culturas antigamente, submissão significava o seguinte: a mulher tinha que andar atrás do marido uns 3, 4 passos. Nas culturas da antiguidade. Até nos países orientais são assim ainda. A mulher é colocada em segundo plano. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que a mulher foi tirada de onde? Da costela de Adão. Não foi tirada do pé, para não ser pisada. Não foi tirada da cabeça,
para dar ordem, mas foi tirada da costela. Sabe por quê? Porque a costela, os ossos da costela são responsáveis por protegerem os órgãos vitais do corpo humano. Sem a costela, qualquer acidente que você sofresse seria fatal. Qualquer pancada você morreria. Mas você cai quando é criança da bicicleta, você cai em algum outro lugar, esbarra, bate, e o que que protege os seus pulmões? O que que protege o seu coração? O que que protege todos os seus órgãos? A costela, os ossos da costela. Deus tirou dali para dizer o seguinte, que a mulher, ela deve proteger o marido. A palavra submissão quer dizer estar debaixo da mesma missão. A missão da mulher é proteger o marido, é respeitar o marido, é andar do lado dele. Aquele ditado é falso, irmãos. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. É mentira. É do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Agora na igreja, quando a gente traduz isso para a liderança, é a mesma coisa. O líder é aquele que tem que proteger o pastor. O líder é aquele que tem que proteger quem está acima dele. O bom líder é esse. O bom líder é aquele que se submete à liderança estabelecida e protege. E diz, e fala bem, e guarda o pastor de todos os comentários malignos e malévolos. Nós precisamos adotar essa prática, porque senão nós não vamos estar obedecendo a palavra de Deus. No céu existe uma hierarquia. Deus, querubins, serafins, arcanjos, anjos, todos eles obedecem uma ordem hierárquica. Na igreja também é assim. Nós precisamos obedecer a nossa liderança, seguir essa ordem hierárquica que Deus estabeleceu, que Deus determinou. E Deus colocou essa ordem para que a Bíblia diz, né, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. A igreja é um exemplo do céu. A igreja, na verdade, é chamada por Jacó como que este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Aqui nós estamos aprendendo a como viver no céu. Se aqui nós não somos submissos à nossa liderança, à liderança estabelecida, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos entrar no céu, porque Deus não vai permitir que um insubmisso entre no céu, porque senão não vai ser submisso no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós precisamos aprender a submissão. Eu estou correndo por causa do tempo. A segunda característica que nós precisamos aprender é a obediência. A obediência está na essência do cristianismo. E para você entender a obediência, você precisa olhar para a vida de Jesus. A Bíblia diz que ele teve que aprender a obediência. Como assim, pastor? Jesus teve que aprender a obediência. Porque se você olhar bem para a palavra de Deus, lá em Filipenses, no capítulo de número 2, diz assim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo fez o quê? Se esvaziou. Tem outra tradução aí que diz aniquilou-se. Aniquilou está errado. Aniquilar é acabar, não é? Ele não se acabou, ele se esvaziou. E sabe qual é a palavra que é usada ali para falar esvaziou? É a palavra kenogia. Quem é que conhece essa palavra kenogia? Quem já ouviu falar essa palavra kenogia? Hã? Kenogia. Quem já ouviu falar? Fala alto, irmão, pode falar. O menino está falando, ó, o menino vai nos ensinar. O que é kenogia? É o que? Fala, você falou aí agora, eu ouvi. Fala, Wesley, o que ele falou? Mas é isso mesmo. É onde eu quero chegar. Olha lá, o menino está certo, está dando até um high five. É o lago Kenoja. Quem já foi no lago Kenoja? Levante as mãos aí. É a mesma palavra. É a mesma palavra no original grego para esvaziou-se. Por quê? Porque aquele lago esvaziou um dia. Vocês sabiam disso? Procura na história de Denver e você vai ver. Procura perguntar os gregos que moram aqui, foram eles que encheram aquele lago. Por quê? Porque aquele lago Kenoja, aquele lago esvaziou. Aí sabe o que é isso, irmão? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Está aqui a minha carteira. Tem aqui a minha carteira de motorista. Tem aqui os meus cartões. O que eu posso fazer com essa carteira? Eu posso comprar, eu posso dirigir. Se eu tirar essa carteira, eu me esvaziei.
eu não posso comprar, estou quebrado. Está aqui o meu celular. O que eu faço com o meu celular? Eu posso ligar para as pessoas, para minha esposa, eu posso acessar a internet hoje em dia, né? Uma facilidade tremenda. Então, tirei o meu celular, não posso comunicar com ninguém, não posso, perdi agora, estou sem contato, ninguém pode me ligar e pronto, acabou. Isso é esvaziar. Jesus, ele tinha os seus atributos, ele sempre foi Deus, ele não deixou de ser Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a palavra do Senhor. É por isso que o sangue de Jesus é poderoso. Os pastores podem até discordar de mim, e se discordar nós vamos continuar sendo amigos, mas eu creio que o sangue de Jesus, ele fala mais alto do que o sangue de Abel. Ele é o sangue da redenção, sabe por quê? Porque ele não era sangue de homem somente, era sangue do próprio Deus sendo vertido na cruz do Calvário, para comprar todos os homens de toda tribo, língua, raça e nação. Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda bem forte. Mas tudo que ele fez como homem. Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos. A onipotência, a onipresença, a onisciência, a imutabilidade. Todos esses atributos divinos ele deixou de lado para poder nos deixar o exemplo de como homem nós também podemos vencer. Como homem nós também podemos fazer a vontade de Deus. Como homem nós também precisamos obedecer. Pare comigo para pensar o seguinte. O Rei do Universo, que estava regendo todo o universo que nós nem conhecemos, 1/1000 da parte dele. Jesus, ele comandava tudo no seu trono. No eterno passado, reinando soberano. Sempre dando ordens aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, aos serafins. Ele sempre dando ordens. E de repente, ele escuta alguém dizer, o Pai, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele se levanta do seu trono e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele então sai do seu trono, entra no ventre de Maria e aprende a obedecer. Jesus nunca teve que obedecer. Ele começou a obedecer sua mãe, obedecer o seu pai, obedecer os seus professores, os seus tutores, obedecer os seus instrutores e obedecer a Deus. Jesus, ele fez isso para nos deixar um exemplo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muita gente não entendeu isso até os dias de hoje. E hoje em dia tem muito tipo de crente por aí, não é? Você já ouviu falar, não é? O crente é girafa, o corpo está na igreja, a cabeça está lá na lua. Já ouviu falar, né, de vários tipos de crentes. Eu anotei alguns aqui e eu quero ser bem rápido, mas tem, por exemplo, né, o crente celular, está sempre fora de área. Tem uns novos tipos aí, é o crente mídia social. Já ouviu falar do crente mídia social? Ele conta a sua vida para todo mundo. Todo mundo sabe da sua vida, através do Facebook, através do Twitter, através do WhatsApp. Todo mundo sabe, comendo lanche, está lá a foto do lanche dele. Dormindo na rede, aí está lá ele dormindo na rede. Lendo, então é o crente mídia social. Tem outro crente que está muito comum nos dias de hoje, e é o crente também moderno, dessa época agora. É o crente UFC. Sabe o que é o crente UFC? Vale tudo. Vale beber, vale fumar, vale maconha, vale droga, vale tudo, é o crente vale tudo, é o crente UFC. E tem muitos crentes por aí, mas eu gosto mais, eu tenho pregado muito sobre o crente Saul e o crente Davi. O crente Saul é aquele que tinha tudo para dar certo. Bonito, alto, forte, ungido. O Espírito de Deus desceu sobre ele, ele começou a profetizar no meio dos profetas de Israel. O crente Davi é aquele crente que ninguém olha para ele, está lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, nem convocado para o exército ele foi, tão pequenininho que ele era. Não foi convidado para a festa com o sumo sacerdote Samuel na sua própria casa. Rejeitado pelo exército, rejeitado pela família, rejeitado por todo mundo. E é esse crente que deu certo. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus, o coração obediente. E Saul, que tinha tudo para dar certo, deu errado por quê? Porque ele era rebelde. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, no capítulo de número 15, versículos 22 e 23, anota aí, depois lê em casa. Que quando Deus falou para o sumo sacerdote Samuel, ele disse assim, melhor dizendo, o sumo sacerdote Samuel falando para Saul:
Porque você não obedeceu à voz do Senhor. O Senhor te rejeitou para não seres mais rei sobre o povo de Israel. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então tem muito crente hoje que não obedece e diz, preciso obedecer não. Pois o contrário da obediência é a rebeldia. E a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Crente que não obedece está se tornando semelhante a Saul, está se tornando semelhante a um pai de santo, a um macumbeiro. Obediência é muito sério, porque a obediência ela diz respeito à hierarquia que eu acabei de falar, submissão e obediência. Se submeter à ordem e obedecer. É dizer, tudo bem, mesmo que eu não concorda, eu vou fazer. Porque afinal de contas, quem vai pagar o preço se estiver errado vai ser o pastor, e não eu. Tem muita gente que tem a tendência de julgar o pastor, né? E o pastor Sérgio Elias falou ontem, né? Se eu fosse o pastor, eu faria assim. Se eu fosse o pastor, eu faria assado. Meu irmão, dá graças a Deus que você não é o pastor. Porque você não sabe o que o pastor passa. E assim como você também, de repente, vive a sua vida de uma certa maneira, e alguém pode questionar, né? Se eu fosse você, eu faria isso. Mas você sabe qual é a direção para a sua vida, e você vai em frente naquela direção e dá certo, mesmo todo mundo dizendo, se eu fosse você, eu faria isso. Assim também é o pastor. O pastor não está preocupado com a sua opinião, o pastor está preocupado com a voz de Deus, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Então você precisa ter cuidado com esse argumento, se eu fosse o pastor. O mais importante é obedecer. E a última, já terminando, se você quiser ficar em pé, pode ficar. E nós vamos terminar com essa palavra. Por favor, fique em pé. Submissão, obediência e ética. É uma matéria que eu ensinei, inclusive para alguns irmãos que estão aqui, que no seminário se chama Ética Cristã Comportamental. E essa matéria é a minha preferida, porque ela fala de questões de grande polêmica no meio cristão, no meio evangélico. Por exemplo, a defesa da vida. E nessa matéria eu me lembro claramente que tem um exemplo. Se um ladrão entra na sua casa e ele tem um revólver, uma arma de fogo, e você de repente está dormindo, mas você escuta o barulho. Esse ladrão então pega o revólver, deixa em cima da mesa e vai no quarto da sua filhinha. E ele olha para sua filha, de repente tira uma faca e vai matar a sua filha. Você olha para o revólver e você olha para o ladrão com a faca em cima da sua filha. O que você faz? Alguém diz, não, deixa matar porque a sua filha é crente e vai para o céu. E se você matar o ladrão, ele vai para o inferno. E aí vira uma polêmica, um debate na sala de aula. Clama o sangue de Jesus, faz alguma coisa, né? Grita, pula em cima dele. Mas você sabe que não vai dar tempo. Se você fizer alguma coisa, sua filha morre. Se você gritar, sua filha morre. Se você pular em cima dele, sua filha morre. A única solução é pegar um revólver e dar um tiro na cabeça dele. O que você faz? Isso é uma questão de ética. Ética cristã comportamental. Porque a ética, ela diz respeito àquilo que não está claro na palavra de Deus. A ética diz respeito àquilo que você não tem uma clareza simplesmente olhando a Bíblia Sagrada. E aí, pastor, quando não está claro na palavra de Deus, vou te dar um segredo. 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro, o teste do segredo. Se não está claro na Bíblia, pergunte para si mesmo. Seria bom se todo mundo soubesse o que eu estou fazendo aqui agora. Se você responder sim, seria bom que todo mundo saiba o que eu estou fazendo, então está dentro da ética, pode fazer. Se você diz, Deus me livre, tomara que ninguém saiba isso que eu estou fazendo, está fora da ética, sai, corre, pula, chuta que é laço. E o segundo teste é o teste da universalidade. O primeiro teste é do segredo, o segundo da universalidade. Seria bom se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo. Inclusive os meus filhinhos pequenininhos. Pastor Ivaldo tem a menininha de 2 anos de idade. Pastor Ivaldo, de repente, estuda a vida de alguns pastores que fumam. Tem pastor que fuma, irmão. Aí o pastor Ivaldo pensa assim, não, peraí, fulano de tal era um grande pregador, não é? Foi usado para ganhar muitas almas, milhares de almas, e ele fumava. E sabe de uma coisa? Já fumou, pastor? Não. Aí o senhor fala, eu tenho 45 anos de idade, nunca fumei. Gostou? Amém?
Nunca fumei. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, né? Nunca fumei na minha vida. Então agora, aos 45 anos, eu vou experimentar esse negócio chamado cigarro. Porque afinal de contas tem pastor que fuma, né? Tá aí com igreja grande e tal, então acho que eu vou fumar também. Aí o teste da universalidade diz assim: seria bom se a Radassa também fumasse. Seria bom se aquele nenenzinho que estava aqui no começo do culto fumasse. Seria bom se aquele nenenzinho que está aí, olha, bebesse. Vou dar uma mamadeira de vodka, de whisky, para aquela criança. Seria bom? Sim ou não? Então, meu irmão, foge, porque não está na ética. Se você não pode fazer, ninguém pode fazer. E se ninguém pode fazer, você não pode fazer. É uma questão de ética. E você entender isso. É por isso que eu falo tanto do dízimo. Porque hoje em dia, pastor, eu creio que aqui não. Mas em muitos lugares, inclusive na minha igreja, tem gente que não dá dízimo. Aí eu faço essa pergunta: seria bom realmente, né, se ninguém desse o dízimo? Seria muito bom. Seria excelente. Se acabássemos com o dízimo. E na verdade ninguém desse nem um centavo para a igreja. Seria ótimo, não seria? Acabaria a igreja. Fecharíamos as portas. É, porque o dízimo não está muito claro não, né, pastor, na Bíblia. Apesar do que para mim está bem claro. Roubar ao homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, queridos, tem gente que não sabe obedecer à ética cristã por causa disso. Porque não sabe discernir o que é certo e o que é errado. E nós, como líderes, precisamos ter essa ética e descobrir o que é certo e o que é errado. O que significa ser ético? Respeitar os outros. A falta de ética é um reflexo da falta de respeito. Líderes que menosprezam, desprezam o trabalho alheio e se colocam acima das outras pessoas. Uma certa igreja lá na Flórida disse assim: nós somos os únicos que fazem esse tipo de trabalho. É por isso que a nossa igreja está crescendo e as outras são todas pequenas. E eu disse: graças a Deus que a minha igreja é pequena. Porque o dia que eu crescer e alguém da minha igreja fazer isso, eu vou ficar mais triste do que a minha igreja pequena hoje. Sabe por quê, queridos? Tem muitas igrejas grandes, cheias de pessoas vazias. E tem muitas igrejas vazias, cheias de pessoas cheias. Então nós precisamos manter a integridade e respeitar os outros. Nós não somos melhores que ninguém. A Manaí não é melhor do que ninguém. A Manaí é mais uma igreja, mais uma agência do reino de Deus. E graças a Deus por isso. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mas hoje em dia, se Jesus aparecer, tem gente aí, pastor, que vai falar: Jesus, amarra a minha sandália. Porque ele já se acha a quarta pessoa da Trindade. Título de apóstolo já não vale mais, agora é patriarca. Daqui a pouco patriarca já não é o suficiente, vai ser querubim. Aí quando o querubim não for suficiente, vai ser co-Deus. Vai ser co-pastor, vai ter co-Deus. Porque é assim que está acontecendo, por causa da falta de respeito ao trabalho alheio. E assim também acontece na vida de muitos líderes. O que significa ser ético? Significa deixar Deus no controle. Porque se Ele não fizer, muito menos você. Ele estabeleceu a liderança, nenhuma autoridade foi colocada senão por Deus, diz a palavra do Senhor. Até um governo mau, alguém já disse com muita sabedoria, é melhor do que não ter nenhum governo. Porque quando não se tem um governo, se gera anarquia. Anarquia reina. Mas quando tem um governo, mesmo que ele seja ruim, é melhor do que se não tivesse nenhum governo. Então mesmo um líder ruim, mesmo alguém que não esteja fazendo aquilo que você acha que deve ser feito, é melhor do que se não tiver liderança nenhuma. Então dá glória a Deus por isso. Deixa Deus no controle. É Ele quem coloca e é Ele quem tira. Deixa Deus no controle. Ser ético, por último, é amar ao próximo. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade. O amor de
Sabe que eu não gosto dessa versão? Eu gosto de outra versão. Quase todos. Ficou sério o negócio, né? O amor de muitos esfriaria. Não, tem uma outra tradução que diz assim: o amor de quase todos. Ser ético é amar o seu irmão e querer o sucesso dele. Ser ético é você falar assim: eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você tenha mais do que eu. Eu quero que você cresça. Eu quero que você seja forte, poderoso, exaltado, honrado para a glória de Deus. Isso é amor ao próximo. Isso é amar as pessoas. A falta de ética é o cumprimento dessa palavra. O amor está se esfriando. E no lugar do amor está reinando o egoísmo, o egocentrismo e a religião em si mesmada. As pessoas só querem o bem próprio. Só querem saber do seu próprio umbigo. Tem gente que não quer levar desvantagem em nada. Não quer perder $10. Por isso que eu falei da dívida de 15 mil. Tem gente que está brigando com o outro por causa de $10. 20, 30, 40, 50. Meu irmão, você foi perdoado de uma dívida que nem o presidente Obama poderia pagar, nem os Estados Unidos da América poderia pagar. Uma dívida que era muito maior do que a dívida externa do país mais pobre. Trilhões e trilhões de dólares não poderiam pagar a dívida da qual você foi perdoado. E agora você não quer perdoar? $15 mil. $15 mil que eu sabia que essa pessoa não podia me pagar. $15 mil que eu sabia que eu ia lutar a vida toda e nunca ia receber. E o Senhor falou comigo: perdoa porque eu vou te dar muito mais. E eu disse: amém, Senhor. Naquele culto eu disse: eu perdoo. E perdoei. Mas por que você não quer perdoar? Por que as pessoas não querem perdoar? Porque só estão pensando em si mesmo, no seu próprio bem-estar. Como líder, você precisa aprender hoje a fazer isso que nós estamos falando. A ser submisso, a ser obediente e a ser ético. Mas também você precisa renovar a sua mente, como diz Romanos 12. Versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, tire da sua mente todo o pensamento de derrota, de que não vai dar certo, de que não está bom desse jeito, e que a vida não presta. Isso é a revolta, isso é o inconformismo que está querendo falar mais alto no seu coração. Meu irmão, não vai dar certo mesmo, não. Já deu certo em nome de Jesus. Não está bom, não, já está ótimo. E se você não está vendo isso, comece a enxergar da maneira que Deus enxerga. Recentemente mesmo eu falei que, me desculpem, né, se alguém aqui concorda com isso, mas eu não participo de congresso, seminário e não sei mais o que se intitula Curando as Feridas da Noiva. As roupas da noiva estão sujas. Eu tive uma visão com a noiva toda rasgada. Irmãos, eu discordo disso em grau, gênero e número. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como diz a palavra de Deus. Então, se você acha que está ruim, eu tenho uma boa notícia para te dar. A igreja está indo muito bem, graças a Deus. Ah, pastor, mas tanta gente desviada. Faz parte. Mas Jesus ainda está no controle. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que haja a sua permissão. Ele é o dono da igreja. Ele continua reinando soberano. A igreja do Senhor Jesus está marchando. Em 1986, a maior igreja evangélica no Brasil era uma igreja chamada Assembleia de Deus São Cristóvão, do pastor Túlio Barros Ferreira. A maior igreja, 5 mil membros em 1986. Hoje no Brasil já tem igreja de 50 mil membros, já tem igreja de 30 mil membros, já tem igreja de 40 mil membros. Em todo o Brasil, de norte a leste, de norte ao sul, de leste a oeste. Por quê? Porque o avivamento chegou lá. A maior igreja na América era a igreja presbiteriana de Indianápolis, com 20 mil membros, em 1986. Agora, em 2014, a maior igreja na América é a Lakewood Church, do pastor John Austin, que já tem mais de 70 mil membros. Igrejas de 20 mil membros tem muito lugar. Só em Atlanta tem 3. Do pastor Creflo Dollar, do Bishop Eddie Long e do pastor Jensen Franklin. Todas elas têm mais de 20 mil membros.
Por que isso? Porque a igreja está ruim? Porque a noiva está suja, podre, rasgada, ferida? Não. A noiva nunca esteve assim, nunca vai estar. A igreja do Senhor é gloriosa e ela vai crescer cada dia mais e mais. Essa igreja vai crescer, a Manaim vai crescer em nome de Jesus, vai crescer aqui, vai crescer no Brasil, vai crescer em todo lugar. 2 pessoas entenderam e aplaudiram o Senhor, então aplauda o Senhor também você. Tire da sua mente isso. Tire da sua mente a ferida da alma, a saudade do Brasil. Tire da sua mente a indecisão. Transforme a sua mente, renove a sua mente. Receba a direção de Deus para a sua vida. Se é aqui o seu lugar, meu irmão, ame esta nação. Esse lugar é muito bom. Essa terra é terra que mana leite e mel. É terra de oportunidade. Uma nação que foi gerada com base na palavra de Deus. Tire da sua mente todo pensamento de insubmissão. Eu não vou fazer aquilo que o pastor está pedindo. Quem é ele para pedir isso de mim? Seja submisso. Obedeça à autoridade. Tenha uma conduta impecável. Ontem, o pastor Sérgio Elias usou essa palavra a respeito de Billy Graham. Um homem com a vida impecável. Vai fazer quase 100 anos de idade, Billy Graham. E não tem ninguém que possa falar absolutamente nada dele. Ou tem? Só para vocês não idolatrarem um homem, tá? Tem uma foto do Billy Graham ajoelhado, beijando a mão do Papa. Tá bom? Eu vi essa foto. Só para você saber que todo homem é homem. Todo homem é falho. Todo homem um dia ele erra. Não adianta. Onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo? Onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego quando Daniel foi lançado na cova dos leões? A Bíblia está cheia de erros. Erro de Abraão, erro de Moisés, erro de Davi e erro de todos os homens, grandes heróis da fé. Por quê? Porque eram homens. Então tira isso da sua mente, não tem homem perfeito. Perfeito foi Jesus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Transforme a sua mente hoje, meu irmão. Eu gostaria de chamar você aqui à frente, todos nós, por favor, vamos terminar fazendo uma oração. Vem aqui à frente, nós já vamos terminar, já vou passar para o pastor Erivaldo. Mas eu gostaria que todos viessem aqui à frente, todos. Nós já vamos terminar aqui mesmo. Vai, pastor, já vai terminar? Eu gostaria que você viesse aqui à frente e você entendesse uma coisa, meu irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu. Lá no ventre da sua mamãe, dentre milhares e milhares de pessoas, Deus te escolheu. Isso, chega mais para frente aqui, mais para frente um pouquinho. Dentre milhares e milhares de pessoas, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te deu esse nome, Deus fez você nascer nessa família. Ah, pastor, mas aconteceram cada coisa ruim na minha vida, tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia é verdade, ela diz assim: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo foi treinamento, meu irmão. Você acha que Davi gostou de ser perseguido por Saul durante mais de 15 anos? Alguns teólogos dizem, durante 17 anos Davi foi perseguido por Saul. Davi teve que se fazer de louco uma certa vez para não morrer, teve que dar acesso, ficar babando para não morrer. O homem segundo o coração de Deus, o homem que foi ungido com o óleo da unção pelo sumo sacerdote Samuel, teve que se fazer de louco e fugir durante 17 anos. Você acha que Abraão ficou contente esperando o cumprimento da promessa de Deus durante 25 anos? Você acha que Caleb teve que aguentar a murmuração do povo no deserto durante 45 anos para poder finalmente receber a sua vitória? Mas o que Caleb fez? Ele não ficou murmurando. Ele não chegou nos seus 85 anos de idade dizendo: já era, acabou a minha oportunidade. Agora com 85 anos, Josué, eu vou fazer o que da minha vida, homem? Aí, esse povo murmurou a vida toda, 40 anos, e agora eu que pago o pato? Esse povo não fez nada para Deus, agora eu que tenho que fazer? Esse povo não foi obediente, agora eu tenho que obedecer? E murmurar, e murmurar, e murmurar? Caleb seria mais um perdido, derrotado da vida, como muitos que nós vemos por aí. Mas não foi essa a atitude de Caleb. Caleb renovou a sua mente.
E Caleb disse para Josué: olha, Josué, eu tenho 85 anos. A promessa foi feita para mim há 45 anos atrás, mas sabe de uma coisa? Eu sou tão forte hoje como há 45 anos atrás. Para você que acha que o seu tempo passou, a sua oportunidade passou, eu tenho uma palavra para você. Lembre-se de Caleb. Smith Wigglesworth, nome difícil, né? Smith Wigglesworth ressuscitou 14 mortos, documentado na Inglaterra. Ele foi consagrado ao ministério pastoral com 65 anos de idade. Ele orava todos os dias, o dia inteiro, 30 minutos, e lia a Bíblia 30 minutos. 30 minutos orando, lendo a Bíblia 30 minutos. E Deus falava para ele: vai na casa tal. Ele chegava naquela casa, o defunto estava lá. Ele pegava o defunto, jogava na parede e gritava: viva! Aí o defunto caía, ele pegava de novo: viva! Até o defunto ressuscitar. E ele fez isso 14 vezes. Quando você pensa que chegou no fim, meu irmão, lembre-se de uma coisa: é no final da pista que o avião decola. Tá bom? Lembre-se disso. O seu fim pode ser o começo para Deus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e vamos orar neste momento. Seus melhores dias não ficaram para trás, viu? Seus melhores dias estão diante. Então somente transforme a sua mente. Tire esse inconformismo do seu coração. Olha, ficou bonito aí essa roda que fizeram, hein? Ficou bonito. Foi voluntário, foi espontâneo, mas ficou muito bonito. Faça isso mesmo. Tire esse inconformismo do seu coração. Você tem muito mais do que você merece. Deus já te abençoou muito além da medida. Você é abençoado por Deus, meu irmão. Então glorifique ao Senhor neste momento. Dê glória a Deus, porque você tem vida, você tem saúde, você tem Deus no seu coração. O Espírito do Senhor está contigo. Então alegre o seu coração e tire esse inconformismo do seu coração hoje. Não pense que você, meu Deus, eu deixei tanta coisa no Brasil, tenho saudade da igreja no Brasil, das vigílias, dos montes. Meu irmão, o melhor ainda está por vir. Deus te colocou aqui nessa terra, essa terra precisa de você. Você é um instrumento de Deus aqui para esta nação. Você é um instrumento de Deus para este povo. Você é um instrumento de Deus na vida daqueles americanos, daquela casa onde você trabalha. Deus te escolheu, levanta a sua cabeça. Você foi escolhido pelo Senhor. Não fique aí com saudade do Brasil, chorando pelo canto, não. Deus um dia vai te dar o papel. Deus ainda vai te dar o green card. Deus ainda vai te levar lá. Você vai voltar e você vai ser usado. Você vai ser usada pelo Senhor no Brasil. Ora bachante cantaraba sub andaramanaias. Ora la machante cora mandaraba sub ande cantaramanaias. Renove a sua mente agora. Renove a sua mente, 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 renove a sua mente. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Se aqui é o seu lugar, seja frutífero. Seja frutífero. Se aqui é o seu lugar, ame essa nação, ame o povo americano, ame o povo americano. Deus não desiste de você. Deus tem muito mais para 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 você. Então somente seja submisso. Seja obediente. Então somente seja submisso, obediente e ético. Não importa o que você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o escuro te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se no escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Continue cantando. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu uma tão grande assim. Ele não desiste. Oh,
Deus não desiste de você. Deus não desiste do seu chamado. Deus não desiste da sua vida. Deus não desiste dos planos que Ele tem para você. Deus não desiste da promessa que Ele te fez. Todas aquelas promessas vão se cumprir, viu? Todas aquelas promessas que Ele te fez, elas vão se cumprir. Então somente renove a sua mente hoje. Transforme a sua mente hoje. Tire da sua mente todo pensamento de derrota. Tire da sua mente todo pensamento de desistência. Tira da sua mente hoje todo pensamento negativo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar agora. Comece a orar por esse irmão. Comece a orar por essa irmã. Comece a orar por essa pessoa. Essa pessoa foi escolhida por Deus. Essa pessoa foi escolhida pelo Senhor para fazer uma diferença nessa nação, para fazer uma diferença nessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh Espírito de Deus vivo. Oh Rabaxandarabassubi ande cantarabalanaias. Oh aleluias. Aleluias. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste das promessas que Ele te fez. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste dessa igreja. O Senhor não desiste da cidade de Denbury. O Senhor não desiste das igrejas brasileiras neste lugar. O Senhor não desiste do avivamento na América. O Senhor não desiste dessa nação. O Senhor não desiste deste povo. O Senhor não desiste dessa terra. O Senhor não desiste. E é por isso que o Senhor te tirou lá do Brasil, lá do interior. O Senhor te tirou. O Senhor abriu as portas para você. O Senhor te trouxe a este lugar. Não foi o desejo do seu pai, da sua mãe, mas foi o desejo do Senhor. Não foi o desejo do seu marido, da sua esposa, mas foi o desejo do Senhor. Não foi ordem dada por o agente do governo, mas foi o céu. O céu determinou a sua vida para cá. O céu determinou que você viesse. O céu determinou que você estivesse aqui. Deus determinou isso. E por isso você está aqui. Não tem ninguém que vai te tirar deste lugar. Não tem imigração. Não tem polícia. Não tem agente. Não tem lei. Não tem lei. Não tem lei que vai te tirar deste lugar. Porque Deus é maior. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que a lei. A lei de Deus é superior à lei dos homens. A lei do Senhor é superior. A lei do Senhor. A lei do Senhor. A vontade de Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Bem suave, querido. Bem suave. Bem suave. Bem suave. Isso. Bem suave. Continue cantando. Bem suave. Bem suave. Bem suave. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ora basura mande cantará balabasura mandaramanaias. Aleluia, Senhor. Dá-nos um coração submisso, Senhor. Dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração grato. Dá-nos um coração curado. Tira, Senhor, essas feridas da alma daqueles que se sentem discriminados aqui, Senhor. Porque essa terra não pertence aos americanos. Essa terra não pertence ao presidente Obama. Essa terra pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E se o Senhor nos quer aqui, o Senhor vai nos usar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Pastor Erivaldo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Né? Irmãos, vamos terminar, né? Amanhã vamos fazer o possível para nós começar o nosso culto, 7 horas da noite, amém? Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus, né? Amanhã estará conosco pastor Marconi, pastor Diogo, né? Ah não, você tem culto, né? Não, pastor
né? Hein? É a filha do pastor Marconi, tá ali, vai estar aqui amanhã, né? Vai louvar o Senhor, amém? Glória a Deus, né? Tem as irmãs que chegaram aí, Deus abençoa, vocês bem-vindos em nome de Jesus, muito obrigado, viu, pastor Rodrigues? Deus abençoa, né? Glória a Deus, né? Irmão, sua esposa, viu? Que benção, pastor Diogo, muito obrigado, né? Léo, Roberto, né? Todos os irmãos, vamos estarmos de pés, né? Irmãos, tem um jantar delicioso aí, viu? Eles fizeram jantar para 120 pessoas, né? Você vai ter que comer para 3, viu? Né? Bom, eu sei que você não vai comer para 3, mas a palavra você tinha que comer para 1000. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel de Deus sobre a terra. E a igreja aqui diz, amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Glória ao Senhor. Abraça esse santo, essa santa aí que está perto de você. Glória a Deus, né?